Boa tarde, bom dia. Não sei que momento você está assistindo essa aula hoje. Vamos lá então para a nossa última aula da semana. Espero que vocês estejam animados. Sexta-feira aí, né? Então, gente, hoje é a nossa aula número 10 e seguindo a data, nós estamos no dia 3/4, então, na sexta-feira, né? Como eu havia dito no vídeo anterior, nós estamos vendo a nossa última aula da nossa unidade 1, do volume 1, do livro da Positivo. Então, nós vamos encerrar hoje falando sobre atmosfera e hidrosfera, que é o último tema do nosso livro aí, do capítulo 2 do volume 1, tá? A partir da semana que vem, nós já vamos iniciar, então, o volume 2 do livro em ciências, né? E aí, então, o título da nossa aula hoje é esse. O quadro eu vou estar modificando ao longo da nossa aula, vou apagar, vou escrever de novo, então toda vez que você precisar anotar, você pausa o vídeo e anota, tá bom? Então a gente começa assim, nesse esquema. Depois vocês vão me dando resposta aí nos comentários do vídeo, se ficou bom, se tá dando pra ler. Eu sei que tá dando um reflexozinho aqui, mas é porque tá muito escuro agora e eu coloquei uma lâmpada aí na filmadora, né? Pra ver se ilumina um pouquinho o quadro. Então, hoje vai ficar com esse reflexo, mas o que tiver escrito aqui eu aviso sempre pra vocês. E vamos começar aqui lembrando desse desenho que vocês já têm no caderno, mas eu quero que vocês refaçam pra gente poder retomar alguns pontos. Lembra que a gente estava falando sobre as condições de vida na Terra? E aí no último vídeo eu falei um pouquinho disso também, que para se ter vida a gente precisa de ter a união de 3 esferas que existem no nosso planeta, que é a atmosfera, hidrosfera, então essa aqui que tá dando um reflexo é uma esfera vermelha escrito hidro, né? E litosfera. Nessas últimas aulas que a gente teve, a gente falou totalmente daqui, ó. Nós encerramos então litosfera. Né? Nós já cumprimos tudo aí que a gente tinha para falar sobre a litosfera. Falamos das rochas, dos ciclos dela, de exemplos de tipos de rocha, como essas rochas são formadas, de onde elas vêm. Então, antes disso, a gente teve que ver camadas, né, para entender que a Terra é formada por basicamente 3 camadas, a crosta, o manto e o núcleo, e que de dentro do manto a gente tem o magma, que é a principal formação das rochas que a gente tem aqui fora. Dos tipos de rocha vem do magma, as outras vêm de variações das rochas, né? Pode ser sedimentar, pode ser metamórfica. Então a gente encerrou nosso assunto de litosfera. E hoje a gente vai ver um pouquinho então sobre atmosfera e sobre hidrosfera. Lembra que eu comentei também que vocês vão ver mais profundo sobre essas duas esferas aqui na aula de geografia com a professora Letícia. Inclusive, gente, todas as professoras que não estão gravando vídeos pediram para que quem tá gravando mandasse um beijo, um abraço para vocês, falasse que elas também estão com muitas saudades. Então, a Letícia, a Gilmara, a Heloísa, a Patrícia, tá? As professoras do 6º ano aí estão mandando um beijo, estão falando então muita saudade de vocês e pedindo para vocês cumprirem as tarefas e principalmente assistirem vídeos do SPE com você, já que elas não estão disponibilizando aulas delas gravadas, tá bom? Foi um recadinho que elas pediram. Então, voltando aqui, hoje vamos ver sobre atmosfera e hidrosfera. Vamos começar falando da hidrosfera. Então, vou apagar aqui o quadro, vou colocar aqui o próximo tópico, e aí vocês, quando tiver tudo copiado ali, vocês dão um pausezinho no vídeo e copiem também no caderno. Lembrando, tá, gente, que os esquemas dos cadernos, eles têm que estar aí registrados no caderno de vocês. Então, na semana passada, junto com o roteiro, eu anexei lá as fotos de todos os esquemas de cada aula, do dia 25, 26 e 27. Tem 3 esquemas e eles têm que estar copiados no caderno de vocês, tá? É o registro da aula, é a forma que eu vou ter de avaliar depois que você assistiu, que você compreendeu, que você tem registrado no seu caderno o conteúdo que a gente está trabalhando. Então, eu não tenho como ter certeza que você está assistindo o vídeo. Mas pelo menos se estiver registrado no seu caderno aquilo que eu coloquei pra você, eu sei que de alguma forma você acessou a matéria, tá? Então, por favor, sempre registrem as nossas aulas. Tudo que eu estiver disponibilizando pra vocês e falar assim, isso é pra copiar, isso é pra registrar, isso é pra estar no caderno, eu preciso que esteja aí anotado pra quando a gente retomar eu possa avaliar todos.
eu queria comentar também que eu vi vários pais enviaram, né, fotos do caderno de vocês lá na plataforma da Positivo On, mostrando que vocês cumpriram as atividades. Muito legal. Eu vi também foto dos livros, né, das atividades, e reparei que tem algumas respostas que, inclusive, estão erradas, que vocês não compreenderam o comando, né, ou tinha dúvida mesmo. Então, como a aula passada foi aula de tirar dúvidas, na verdade na quarta-feira, né, que eu gastei, inclusive foi um vídeo bem grande, que eu gastei muito tempo corrigindo cada uma das questões, eu peço para que vocês não deixem de assistir o vídeo todo, eu sei que ele é grande, mas eu fui uma por uma, e que aquilo que tiver errado apaga, faça de novo, porque eu vi lá nos registros que tem respostas incorretas aí de alguns alunos. Mas não foram todos que me enviaram, então eu não consigo saber quem acertou, quem errou. Vocês que vão ter que fazer essa autocorreção aí. Então, os pais que estiverem assistindo os vídeos também junto com os filhos, fica um recadinho, tá? As atividades que foram feitas, elas estão todas corrigidas na aula da quarta-feira, do dia 1/4, e aí você pode corrigir junto com o seu filho e ver o que ele teve dúvida, se ele compreendeu depois da correção, mas é muito importante, se estava errado, apagar, fazer novamente, tirar principalmente a dúvida que ficou da questão. Então, só para concluir, os pais que enviaram as atividades pelo Positivo On, obrigada pelo retorno, mas não é obrigatório, tá bom, pai? É só se você quiser deixar registrado mesmo, eu tô sempre avaliando, tô sempre olhando, mas não é obrigatório, porque todas essas avaliações serão feitas presencialmente quando as aulas retornarem, tá? Então, eu vou pegar todos os cadernos, mesmo de quem já me mostrou pelo Positivo On, para poder vistar todas as atividades que eu estou passando, sejam elas nos livros ou no caderno com a cópia do roteiro, né, do esquema do quadro, tá bom? Então, se você acha que não precisa mandar a foto, ok, não tem problema nenhum, mas se você se sente mais seguro enviando, também não tem problema, quem tá enviando eu tô vendo, mas vai ser avaliado mesmo, pessoalmente, no retorno às aulas na escola, ok? Então, vou apagar aqui, vou colocar a parte de hidrosfera que a gente vai começar a falar, e aí vocês dão um pausezinho no vídeo para poder copiar o esquema que eu vou colocar aqui de hidrosfera, tudo bem? Vamos lá, então. Olha só. Sobre a hidrosfera, pontos importantes. Então, a gente está lá no nosso livro didático, na página 48, falando sobre hidrosfera e atmosfera. E eu coloquei aqui duas coisas importantes para a gente lembrar, para a gente iniciar sobre a hidrosfera. A gente já viu que a hidrosfera é a camada do planeta que possui a parte de água, né? Essa camada ela não vai estar toda reunida no mesmo lugar, ela é distribuída pelo planeta, mas todos os lugares onde a gente encontra água no planeta, a gente chama que aquela região que é uma região que pertence à parte da hidrosfera. Então, uma coisa importante para a gente deixar anotado aí no nosso caderno. A hidrosfera ela é formada pelos rios, pelos oceanos, pelos mares, pelas geleiras, pelos lençóis freáticos. Lembra aí de lençol freático? É aquela água que está no subsolo, né? Então, quem, por exemplo, tem aí no sítio ou às vezes na sua própria casa um poço artesiano, esse poço, ele perfura o solo até encontrar uma região onde tenha um lençol freático, que é uma camada de água que está submersa, né? Está abaixo da terra. Então, tudo o que a gente encontra como água, seja uma lagoa, seja um rio, seja o oceano, tudo isso forma a hidrosfera, tá? Então, tudo que for água no nosso planeta é hidrosfera. E olha aqui, ó, uma coisa importante. 70% da superfície, eu escrevi grande, da superfície do planeta é formada por água, tá? Por água. Então, lembra lá que isso daqui deu o que falar quando a gente estava comentando lá sobre as 3 esferas. O nosso planeta, ele não é a maior parte feito por água. A maior parte do planeta é terra, né? Por isso planeta Terra. Porque a gente já viu que nas camadas do planeta, tudo que é para dentro do planeta é algo sólido. Então a gente chama essa parte de litosfera. A gente está chamando isso de terra. A porção de água do planeta, ela está muito na superfície do planeta. E por isso que as fotos que a gente tem vendo de cima, o planeta é todo azul.
e a gente tem essa impressão de que tudo é água, né? Mas a maior parte da água, sim, está sobre a superfície, mas se a gente for para dentro do planeta, a gente vai encontrar terra, terra e terra. Por isso, por cima tem mais água, sim, mas todo o planeta ele é mais terra. Deu para entender isso? Então, ó, 70% da nossa superfície é água e só 30% é uma porção de terra. Então, vamos ver, pensa, eu quero que vocês prestem atenção nesse número aqui, ó, 70%. Então, de toda a água que existe no nosso planeta, vamos ver quanto dessa água a gente pode utilizar, quanto dessa água é salgada, quanto dessa água é doce, porque a água não é toda da mesma forma. Então, vou apagar aqui novamente. Então, quem precisa copiar aí, ó, dá um pausezinho agora na imagem, copia, né? E aí eu vou passar o próximo tópico. O quadro é pequenininho, então eu vou ter que apagar várias vezes, né? Só dá para escrever 2 frases. E eu não consigo usar até o final também, senão fica me cortando, ou então cortando o quadro. E também fica muito distante, às vezes vai ficar baixo a voz. Por isso que eu tô usando só metade do quadro e só um pedacinho dele aqui também. Ok? Então, se você precisa copiar, dá um pause. Às vezes você pode aproximar também, tá bom? Vamos lá, então. Vamos voltar aqui. Olha só. Eu fiz um esqueminha. Vamos acompanhar passo a passo para você entender bem. É bem parecido com o esquema da página 48. E eu só não coloquei os desenhos dentro das gotas, nem no gráfico, para a gente entender melhor esses números, para você compreender o que está te dizendo. Então vamos lá, a gente já sabe que hidrosfera é a porção de água do nosso planeta, em qualquer região, seja o rio, seja o mar, subterrâneo, geleiras, eu esqueci de comentar antes, geleira, ela é feita de quê? De água, só que ela está no estado sólido, mas deixou de ser água? Não. É água no estado sólido, formando lá as geleiras que a gente tem na Antártica, a gente tem na Antártida, então, Ártico, né? Então, todas essas regiões que tem gelo e que está congelada, essa água está congelada, também faz parte da hidrosfera, tá? Porque é água da mesma maneira, só está congelada. Então, eu fiz um desenhozinho, ó. Aqui é o nosso planeta Terra. Então, da parte que é água, aqui está só representando um pedacinho da litosfera, mas a gente está interessado agora na porção que é água. Lembrando que por cima, o que a gente mais tem é água. Então, eu pus aqui, ó, 100%. Por que eu quis colocar 100%? Porque 100% aqui representa toda a água que existe, tudo. A salgada, a doce, a congelada, né? O vapor de água, tudo tá aqui, representado nesse desenho. Ok, o que a gente vai fazer? A gente vai entender os tipos de água que a gente tem. Porque a gente tem água no estado sólido, a gente tem água no estado líquido. A água do estado líquido, a gente tem ela doce e a gente tem ela salgada. A água doce, a gente tem ela subterrânea, lá no lençol freático, e a gente tem ela na superfície. Então, tá vendo que tem vários tipos? Vamos entender onde que a gente consegue chegar, que é água disponível para a gente utilizar de todas as maneiras, para tomar banho, para beber, para cozinhar, porque tem água que não é disponível para isso. Então, vamos entender. Toda a água do planeta, ok? 100%. Aí, ó, tem uma setinha saindo para cá, uma setinha saindo para cá. O que ele vai te mostrar na primeira divisão, só nessa parte aqui, ó? Ele vai mostrar pra gente que 97% dessa água toda, ou seja, quase tudo. Olha só, 97% de 100, sobrou o quê? Sobrou 2,5, porque é 97,5. Se você quiser fazer a conta aí, fazendo um número redondo, não tem problema. Mas, ó, 97,5% de toda a água que existe no mundo, salgada, doce, tudo, é o quê? É água do tipo salgada. Então, ó, uma informação muito importante. De toda a água que existe no mundo, 97% dela é salgada. Ou seja, ela está nos mares, né? Então, a região de mar é a maior parte mesmo, a gente já sabe disso. O que é rio, o que é lençol freático, o que é lagoa, no mundo inteiro, é uma porção bem pequenininha. É o quê? 2,5 apenas. Então, ó, a gente já excluiu muito mais da metade da água do planeta que não serve pra gente utilizar.
É claro que isso aí vocês vão perguntar, né? Eu tenho certeza que os meninos já iam estar levantando a mão. Ah, professora, mas não tem como tirar o sal da água? Tem sim. Só que é um método muito caro hoje ainda. Então, como ainda existe água disponível pra gente sem ser salgada, as pessoas não estão muito preocupadas em investir dinheiro e ficar tirando o sal da água, porque é um processo demorado, é um processo caro, né? Mas, infelizmente, eu acredito que vamos chegar ainda ao ponto de ter que pagar por essa água, porque a gente não vai ter mais água disponível limpa e doce pra gente utilizar. Mas vamos dar seguimento pra gente não se perder. Então, ó, descartamos quase toda a água do planeta e ficamos aqui, ó, com 2,5% da água, que é uma água doce. É claro, gente, que a gente tem que lembrar que 2,5% de toda a água do planeta ainda é um volume grande de água, né? A gente não tá falando de 100 litros, de 1.000 litros, de 100 mil litros, a gente tá falando de muito mais. Por isso que eles usaram porcentagem aqui, que se a gente escrevesse o número real, ia ter zero pro resto da vida aqui, né? Então a gente tá falando em porcentagem para você entender, assim, a fração equivalente, né? Quanto que equivale de água doce, mas é só um pouquinho perto do tanto de água salgada. Então, ó, de toda a água, 97,5 a gente não pode usar. 2,5 é água doce. Então, olha aqui, ó, agora a gente vai analisar essa água doce, porque a salgada não é a que a gente usa, então a gente não quer saber, a gente quer chegar na parte que a gente usa. Então, aqui, ó, 2,5 é água doce. Vai sair duas setinhas dela, nós vamos chegar aqui, ó. Eu sei que tá dando um reflexo, mas a palavra aqui é gelo, tá bom? Nós vamos chegar aqui e entender que dentro desse 2,5, eu vou ter 68,9 de gelo. Ué, professora, mas esse número é maior do que esse aqui. Sim, por quê? Esse 2,5 agora vai se tornar o meu 100%. Em que sentido? Toda essa água aqui, esquece que esse número é 2,5, por exemplo. Toda a água disponível doce, mais da metade dela, 68,9, está congelada. Então, desse pouquinho de água que eu tenho, mais da metade está congelada. Por isso que esse número é maior. Que agora a gente assume como se isso daqui fosse 100%, porque a gente está falando de toda a água doce. Ele só continua saindo do 2,5 para você não esquecer que 2,5 é em relação a toda a água do planeta. Por isso que o número continua 2,5. Mas tenta pensar aí, isso aqui é tudo, então tudo é como se fosse 100%. Por isso que o número aqui fica maior, tá? Então, ó, desse pouquinho de água doce que a gente tem, mais da metade, quase 70% de toda essa água que a gente tem aqui, ela tá congelada. E a gente consegue utilizar água congelada para beber, para cozinhar, para tomar banho, para alimentar os animais, para aguar a terra? Não. A gente tem que esperar o quê? Ela descongelar, não é? Só que a gente pode fazer isso? A gente pode pegar a água que está congelada naturalmente no nosso planeta e descongelar? O que ia acontecer? Nossa, tantas coisas, né? A temperatura da Terra ia se elevar muito, porque as regiões congeladas do nosso planeta, elas também permitem o clima que a gente tem hoje, né? Então é um clima, como a gente já falou, temperaturas amenas, temperaturas ideais para viver. Se a gente descongela tudo que está congelado no nosso planeta, a temperatura do nosso planeta aumenta muito. Claro que a gente não vai pegar fogo, mas vai ficar insuportável. Fora que várias vidas vão se extinguir, né? A gente vai elevar o nível do mar, porque se essa água descongela lá, como que a gente pega essa água que está descongelada, que está lá nas geleiras nos mares, né? É muito complicado. Então a gente não pode descongelar a água que já existe congelada naturalmente. A gente não está falando aqui da forminha de gelo da nossa casa, né? A gente está falando das geleiras. Então, ó, 70% daquela água doce está congelada. E aí? A gente já tinha só um pouquinho, imagina reduzir para mais quase aquela gotinha, ó. Era assim, era uma gotinhazinha. Agora aqui, ó, tá vendo? Bem pequenininha. Agora dessa gotinha, mais de 70% dela tá sendo usada. Sobrou aqui, ó, um pim. É isso aqui que é a... Nem aparece aí na filmagem, ó. É um pinguinho que é a água doce que está líquida. Então aqui, ó, 31,1% desse tiquinho de água que a gente tinha doce aqui, ó, tá líquida. Só 31. Então, ó, desse pouquinho que tinha, mais da metade tá congelada e só um pouquinho tá líquida. E aí, toda a água líquida a gente pode usar? Toda a água líquida tá aqui disponível pra gente? Não. É o que eu falei pra vocês no início, olha só.
aqui bem no cantinho. Vou tirar a mão para vocês poderem ver. Dessa água líquida que sobrou aqui, própria para a gente utilizar, 96% dela, gente, que já era só um pinguinho assim, ó, tá submersa. A água líquida, doce, a maior parte dela não tá aqui nos rios. E olha que a gente tem grandes rios, né? Pensa aí na Amazônia, no Rio da Amazônia. Ele não é enorme, a gente não vê aquele tanto de água. Pois é, mas embaixo da terra tem muito mais água do que aquele rio lá. Só que mesmo assim é uma quantidade muito pequenininha. Porque a maior parte está toda lá dentro, debaixo do nosso solo, que são os lençóis freáticos, é a água subterrânea, né? E hoje, infelizmente, não existe muita fiscalização para as pessoas que utilizam essa água. Então, você não paga por ela, né? Você paga, por exemplo, para uma empresa ir lá no seu sítio, na sua casa, furar o chão e se ele encontrar água, essa água é sua. E aí você utiliza como você quiser. Às vezes, se você fizer mal feito, pode até correr o risco de contaminar esse lençol freático, e aí é muito prejudicial para a natureza, porque você não vai contaminar só a região que você está pegando a água, né? O lençol, ele flui como um rio mesmo por baixo da terra. Então, se você contamina ali, você contamina o restante da água que vai correr para o resto dos lugares, porque é um rio submerso mesmo. Então, você pensa, você furou num lugarzinho e a água jorrou ali, né? Porque a pressão que tem lá embaixo é grande, vai subir a água e você vai ter água no seu poço. Mas se você jogar alguma coisa, deixar cair ali alguma coisa que contamina essa água, o que está indo para depois do seu poço vai estar contaminado também. O seu poço vai estar, mas para depois dele também vai estar. Então você contamina a água de outras pessoas, de outros lugares. E esse lençol freático, normalmente ele vem à tona de que maneira, né? Como que ele surge aqui na superfície? Ele pode vir através de uma nascente, de fontes de águas naturais. Então, quando a gente, em Caldas Novas, quem já foi, muitas pessoas já foram em rios que ficam borbulhando lá de baixo, né? E não é quente, porque às vezes quando a gente vê borbulhando, a gente acha que é porque tá fervendo, mas não é isso. Lá são canais de água que vêm do subsolo, é exatamente o lençol freático. Então são nascentes, né? São águas que estão saindo ali debaixo do solo, e aí quando ela encontra aqui a superfície com gás, forma essas bolhas, né? Por isso que fica borbulhando ali. Mas são águas submersas. Então, voltando aqui, ó, dessa água líquida que a gente tem disponível, quase que tudo dela tá na superfície. Mesmo a gente olhando e achando que os rios são grandes, tem muita quantidade de água, agora você já sabe que em relação a toda a água do planeta, olha o que sobrou pra gente. Tá aqui bem pequenininho, mas dá pra ver, ó. 4% da água está na superfície. Aqui eu reduzi a palavra, é superfície, tá? 96% é subterrâneo e 4% está na superfície terrestre. Então, de toda a água do nosso planeta, né? Não é falar assim que de 100% a gente tem 4%, não é. Porque lembra que a gente passou por aqui, ó. Então, se a gente faz aí, vou deixar esse desafio matemático, vocês até podem pedir lá nas lives, nos vídeos da Adri, para ela explicar para vocês. Faz com um número. Pega um número aqui que seja 100 mesmo. Aí pega 100 e vê quanto que é 97,5 de 100. Vai ser um valor aqui, um valor aqui. Depois desse valor, você faz quanto que é 68,9 do valor que você encontrar aqui. Quanto que é 31. E aí de 31 você faz quanto que é 96% desse valor. Quanto que é 4% desse valor. Aí sim você vai chegar no valor real em relação à quantidade de água que a gente tem no planeta todo. Às vezes no início vai ficar um pouquinho confuso para você entender, mas qualquer coisa volta, pede ajuda aí pro papai e pra mamãe para ele te explicar. E você vai perceber que a quantidade de água que a gente tem disponível no nosso planeta para consumo, seja ele de todas as maneiras, para beber, para cozinhar, para lavar, para dar para os outros animais, para plantar, né? Para qualquer coisa que a gente precisa de água, a gente tem uma parcela muito, muito, muito pequena disponível. E quando a gente pensa nisso, às vezes dá até um medo, tipo, nossa, então a água vai acabar? Sim. Lembra que, não sei se nós chegamos a comentar, mas as pessoas falam assim, a água do planeta não vai acabar. Ok, essa frase ela tá certa, a água do planeta não vai acabar.
qual água vai acabar? Porque tem uma água que vai acabar. É a água que a gente chama potável, a água que a gente chama de disponível, né? Porque a gente viu aqui que tem tipos de água. Então, realmente, a água do planeta não vai acabar. Não é só por causa da quantidade, mas é porque a água, ela é um bem renovável que a gente fala, né? Então, ela tem um ciclo. Lembra lá da pedra? Que tem um ciclo, então tá sempre sendo formada de novo. E eu comentei que as pedras não vão acabar. O que a gente pode fazer é utilizar tanto um tipo de pedra que antes dela ser formada de novo, a gente já esgotou. E é o mesmo caso aqui para a água, gente. O que pode acontecer é que antes da chuva, né, que é o ciclo lá da água, não sei se vocês já viram em geografia, mas antes dessa chuva permitir pra gente a água voltar aqui, né, que a chuva ela purifica, ela só pega a chuva só pega os gases o vapor de água sem impurezas, né? Quando a água evapora, ela deixa toda a impureza aqui, então não leva nada das coisas que poluem ela. Então ela sobe, forma a nuvem, e aí, quando chove, a água que cai é totalmente limpa. O que acontece é que, infelizmente, da chuva cair até chegar na nossa superfície, a atmosfera está poluída também, né? Então a gente tem partículas de poeira, de gases. Quando ela toca em superfícies, né? Você pensa, a água que cai do seu telhado, ela é limpinha, limpinha, você pode pôr a boca lá e beber? Não, porque ela já escorreu pela superfície que estava suja e se contaminou, né? E assim vai, quando cai nas ruas, né? Que lava o chão. Por que lava? Porque tá tirando toda a sujeira dali. Então, essa água potável própria para beber, ela pode acabar sim. O que a gente precisa fazer? Conscientizar, diminuir o nosso consumo de água e reaproveitar bastante. Por exemplo, aqui na minha casa, toda vez que eu lavo roupa, a segunda água da máquina, que normalmente, né, nas casas que tem as máquinas de lavar, que elas jogam água fora e enche de novo, na mesma roupa, né? Ela joga fora e enche de novo. O que eu faço? Quando ela tá naquela segunda água, que é uma água bem mais limpinha, onde sua mãe costuma ir lá, colocar o Comfort, depois você pergunta pra sua mãe se é assim que ela faz. Essa água, quando ela é jogada fora, ela tá bem limpinha, porque a parte suja mesmo já teve uma troca. E aí pensa, você encheu a sua máquina toda de novo, e tem máquina que cabe 10 litros, 11 litros, 20 litros. Então, é muita água. Se essa segunda água que vai ser jogada fora, ela é tão limpinha, será que você pode guardar ela em algum lugar para depois você lavar, por exemplo, o chão da sua casa, o banheiro, o terreiro lá fora? Será que dá? Ou até mesmo para usar na próxima lavagem da roupa na primeira água. Porque a primeira água vai tirar aquela sujeirada. Se você põe uma água que tá limpinha, tá até com cheirinho de Comfort, né? E depois joga ela fora e deixa a outra limpa vir de novo, aquela roupa vai ficar limpinha. Então, o que a gente tem que aprender a fazer? Não só com a água, né? Isso vale para vários materiais, mas a água, principalmente, que a gente está vendo aqui, que a quantidade que a gente tem disponível é muito pouco. Ela vai faltar. E aí, vocês, por exemplo, que estão assistindo o vídeo, meus alunos, vocês têm entre 11, 12, 13 anos. Será que, a chance de vocês viverem mais uns 50 anos é grande, não é? A expectativa de vida nossa hoje é quase 80 anos. Então, se vocês têm 11 mais 50, vocês vão estar com 61 anos, na flor da idade ainda. Então, será que daqui 50 anos a gente vai ter 4% de água potável para a gente utilizar? Acho que provavelmente não, né? Essa porcentagem vai ter diminuído muito ou vai deixar de existir. Então, a gente tem que começar a fazer agora. E você pode fazer, você pode ajudar aí na sua casa, você pode lembrar a sua mãe, você mesmo, se ela autorizar, né? Ir lá no dia de lavar roupa e separar a água, né? E ir criando esse hábito, porque é assim, é trabalho de formiguinha mesmo. Se todo mundo pensar dessa maneira, a gente vai conseguir reaproveitar mais a água que a gente utiliza, e aí a gente vai ter um tempo muito maior para utilizar a água disponível aqui e deixar também que o ciclo da água consiga reverter essa situação de consumo tão grande que a gente faz, né? Quais outras medidas vocês podem falar aí que aproveita a água? Ou que também é um consumo consciente, né? Que você não está desperdiçando água. O que vocês acham? Tô doida pra ver as mãozinhas levantadas e falar. A gente pode lembrar aí de coisas do dia a dia, Quando nos dias de calor, por exemplo, quando a gente tá tomando banho, dá pra fechar o chuveiro enquanto a gente ensaboa, não é? A gente não vai sentir tanto frio.
fecha o chuveiro, ensaboa. Para as meninas que têm esses cabelos lindos, maravilhosos, enormes, você pode lavar no tanque antes de tomar banho, porque no tanque você molha, aí quando você tá esfregando, você pode fechar, você não vai sentir frio. Você molhou o cabelo, esfrega lá, na hora de enxaguar de novo, abre, lava o cabelo, fecha. Então você vai gastar muito menos do que no banho. Que você tá com a água lá caindo no seu corpo, aí você tá lá, né? E aproveita, canta uma música, não é assim? Então tem várias maneiras de economizar. Eu quero que vocês pensem aí em outras maneiras. Escovar o dente com a torneira fechada, pedir à mãe e o pai, e vocês também, quando estiverem lavando vasilha, para enxaguar e depois ensaboar, ó. Ensaboar e depois enxaguar, não deixar aberto enquanto tá fazendo uma parte, né? Então tudo isso, gente, é muito importante para economizar a nossa água e para usar de maneira consciente, porque se a gente continuar usando da maneira que a gente usa, com certeza ela vai acabar. E isso a gente tá falando só da parte de casa, mas lembra aí que tem as indústrias, né? Tem todas as fábricas que produzem tantos materiais que precisa de água, tem todos os animais aí que são criados, né, na agropecuária e precisam beber água, e é muito animal que existe para beber esse tanto de água. Então a agropecuária é uma parte que consome muito da nossa água, muito mesmo. Então a gente tem que tomar as medidas que a gente tem na mão para tentar ajudar o planeta, né? Então, de hidrosfera, era isso que eu tinha para falar. Não sei se ficou alguma dúvida, se vai ficar, deixa aí nos comentários do vídeo, manda pelo positivo on. E agora a gente vai falar um pouquinho de atmosfera, tá? Eu vou apagar aqui de novo, vou passar o que a gente tem que anotar de atmosfera e aí a gente vai encerrar nossa aula, ok? Vamos lá então, vamos seguir aqui. Olha só, para a parte da atmosfera agora, o que a gente tem que saber geral, importante, depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Ainda na página 48. A gente já viu que a atmosfera é a camada de gases, né, que está protegendo o nosso planeta. Então a gente já viu a de terra, a gente já viu a de água e agora a gente vai falar um pouco da de gases. Tem 3 coisas importantes que eu quero que vocês lembrem aí sobre a atmosfera. A primeira é o quê? O que ela é? A gente acabou de falar. Uma camada de gases com mais ou menos 1000 quilômetros de espessura. Então, o que é espessura? É a grossura. Lembra lá das camadas da Terra? Que a gente tem a crosta, o manto e o núcleo? E que o manto tem a espessura maior? Né? É a camada que é maior das 3. Então, na nossa atmosfera, a camada de gás, ela tem 1000 quilômetros de espessura. O que é isso? Lembra que a nossa Terra é uma circunferência, né? Então, ao redor aqui do planeta, se a gente pegar da parte que a gente tá aqui no chão, pulou, já é atmosfera? Então, tudo que é ar aqui para cima, se você for subindo 1000 quilômetros, ó, 1000 quilômetros é daqui, da nossa cidade, até a cidade de Goiás, até lá Caldas Novas. Quem já foi de carro daqui até Caldas, mais ou menos, 1000 quilômetros de distância, acho que é 900 e alguma coisa. Então pensa, e gasta umas 10, 11 horas para chegar lá. Pensa vocês fazendo todo esse percurso para cima. Agora, lembra que na camada da Terra a gente estava fazendo para baixo. Agora pensa você fazendo isso para cima. Andar 10 horas para cima, para cima, para cima, para cima. Então, quando atingir 1000 quilômetros, a gente para de ter o que a gente chama de atmosfera. E a gente vai ver por quê. Então, 1000 quilômetros de distância, tudo isso é atmosfera, né? Ao redor do nosso planeta. E não é só, a gente está falando para cima para você entender que a atmosfera está na nossa camada superior aqui do planeta, protegendo, envolvendo, só que ela acontece ao redor de todo o planeta, né? Então você vai ter 1000 aqui, nessa região que eu tô, mas se eu tiver a leste do meu planeta é 1000 para lá, se eu tiver no sul do planeta é 1000 para lá, se eu tiver a oeste, 1000 para lá. Tá? Então, ao redor de tudo é 1000 quilômetros, certo? De espessura. O que mais que é importante da gente saber? Qual tipo de gás que a gente tem? A gente não acabou de ver que a hidrosfera, ela tem gás... A hidrosfera, ela tem água doce, tem água salgada, tem água congelada, tem água líquida. Isso não são os tipos de água? A gente não viu lá na rocha, na litosfera, que tem pedras magmáticas, sedimentares, metamórficas? Então, na atmosfera, o que compõe esses gases que estão no nosso planeta? Aqui no planeta Terra, olha só,
o que a gente mais tem, às vezes, se tivesse na sala, eu ia fazer a pergunta antes de escrever no quadro, agora vocês já viram, né? Mas às vezes a gente pensa que a gente pode ter muito mais oxigênio, que é o que a gente está respirando, né? Ou CO2, que é aquilo que a gente está emitindo, mas não é. Em todo o nosso planeta, ao redor do nosso planeta, o que a gente mais tem do tipo de gás é aqui, ó, nitrogênio. A gente tem 78% de nitrogênio na nossa camada de atmosfera. O oxigênio, que é o gás que a gente utiliza, ele é 21% dessa camada. É pouco em relação ao nitrogênio, mas é uma parte considerável. E todos os outros gases que a gente conhece, eles vão estar aqui, ó, em 1% dessa camada. Então eu coloquei aqui outros. Então os gases principais da nossa camada de atmosfera é o nitrogênio e o oxigênio, tá? E por último, o que a gente tem que saber aqui, ó? O que essa camada faz? Qual que é a função dela, né? A gente já viu a da água, a gente já viu a da terra e a do ar. Além de servir pra gente, né, como meio de sobrevivência, porque a gente respira esse gás, ele entra no nosso organismo e nos proporciona energia para viver, que é o oxigênio. Em geral, todo o gás ele serve muito mais do que para a respiração dos seres vivos. Ele serve também como filtro e proteção. Por que um filtro e uma proteção? O que é um filtro? Pensa aí no filtro do café que tem na sua casa. Ele serve para reter coisas, né? Você despeja ali, por exemplo, água com o pó do café, o que passa é só o café. E o que fica? Aquela borra lá. A atmosfera também serve como um filtro para o nosso planeta. Tudo que tá vindo lá, lembra que o primeiro capítulo que a gente viu do livro era a origem do universo e a gente estava estudando tudo que tem no universo, não é? E tem muita coisa além do nosso planeta. Tem meteoros, o que mais que você lembra aí? Tem estrela, tem satélites artificiais, naturais, né? Então tem muita coisa aí no nosso universo. E o nosso planeta é uma dessas coisas. A atmosfera ela vai servir como um filtro. Para quê? Para não deixar outras coisas que estão aí no universo atingir o nosso planeta. Então, os meteoros, os meteoritos, né? Até os próprios satélites, as naves. Se acontece um acidente, essa nave explode, se a gente não tem uma camada de proteção, tudo ia cair aqui na Terra e ia causar morte e destruição para todo lado. Porque a gente não ia ter nada impedindo com que as coisas que estão além da nossa atmosfera atingissem o nosso planeta. Então, a atmosfera, além de ser gás que serve para a gente respirar, ela é também principalmente um filtro. Então, tudo que está além da nossa atmosfera, para chegar aqui no nosso planeta, precisa passar por essa barreira de 1000 quilômetros para atingir o nosso solo, né? Para atingir aqui a Terra. Tem coisas que conseguem fazer isso? Tem. Mas a maioria é destruída antes de chegar aqui. Porque essa camada de gás, ela também faz uma resistência, né? A gente não enxerga, mas o gás ocupa espaço. Não ocupa? Quem assistiu aí o vídeo do SPE com você, viu lá a professora fazendo a experiência com uma seringazinha, sem ter a parte da agulha, né? Quando você puxa ali a parte de baixo da seringa, parece que você não tá puxando nada se você não colocar ela num líquido e nada. Só que se você pôr a mão na ponta daquela seringa aqui, né, e apertar essa parte aqui, você consegue apertar só até um certo lugar. Porque o ar que tá lá dentro, ele ocupa espaço. O ar, ele existe aqui e ele ocupa um lugar, né? Tanto que o balão, se você comprime o balão muito, o que vai acontecendo? Chega uma hora que estoura. Por quê? Porque o ar que tá ali dentro, ele precisa ir para algum lugar. Se você tá diminuindo o tamanho que ele iria ocupar, ele vai acabar estourando para poder sair. Então, os gases que existem no nosso planeta não servem somente para a nossa respiração e dos demais seres vivos. Serve principalmente como um filtro e uma proteção para impedir que as coisas que estão no universo atinjam o nosso planeta. Beleza? Então, agora, para terminar, gente, o que a gente vai ver? As camadas da atmosfera. Porque lembra que eu comentei aqui, ó, 1000 quilômetros de espessura. Mas é tudo igual? Não. A gente já viu aqui sobre as porcentagens de gases que tem nessa atmosfera como um todo, mas a gente vai ver que ela tem divisão, que tá lá na página 49, então eu quero que você acompanhe junto do livro para você enxergar bem. Eu vou fazer um esquema, mas não vou desenhar igual tá no livro, então no livro é muito bom de se acompanhar. E a gente vai entender como que é essa divisão aí da atmosfera, o que tem em cada camada. Essa divisão, ela existe na realidade, por exemplo. Se eu olhar para o céu, se eu conseguir um balão que vai ultrapassar essas camadas, eu vou conseguir ver assim uma linha passando?
Não, né? Essa camada, essa divisão, ela é para a gente estudar, para a gente entender que ao longo da atmosfera muda uma coisa ou outra. Muda o quê? O tipo de gás, né? Muda a temperatura, muda o que a gente encontra nessa região, mas você nunca vai ver uma linha dividindo a atmosfera, né? Isso é uma divisão para a gente entender, mas não é uma divisão que acontece lá no ar, né? Ela não existe ali separação visível, tá? É só em relação ao tipo de gás que está lá, ao que você pode encontrar ou não naquela região, a temperatura que está ali, a pressão que está ali. Beleza? Então, vou apagar, vou passar a última parte aqui do nosso esquema e a gente finaliza a nossa aula, ok? Vamos lá, vou virar aqui só um pouquinho para vocês verem o que eu escrevi ali. Terra, tá? Vai cortar um pedacinho, mas não vai prejudicar não. Vamos lá, olha só. Eu desenhei aqui exatamente como tá exatamente não, mas o mais próximo possível da página 49. E a gente vai tentar entender, então, essas camadas. Então, isso aqui é a divisão que existe na nossa atmosfera. Lembrando, é uma divisão de estudo, não é uma divisão que você vai olhar lá na atmosfera e vai ver uma linha dividindo. Aqui é isso, aqui é de um jeito, aqui é do outro. Não, não é assim na realidade. É pra gente entender as diferenças que existem quando você vai indo cada vez mais para cima no nosso planeta, né, na nossa atmosfera, até chegar no que a gente chama lá de universo, né? Então, aqui o que cortou, que eu mostrei pra vocês, eu só escrevi que é Terra. Então, a gente tá partindo aqui da Terra. E aí, acompanha no livro de vocês que a gente vai dar uma leitura aqui básica. A primeira camada que existe, logo, né, entre a Terra e a próxima que vai vir, chama troposfera. A troposfera, ela tá de 0 a 18 quilômetros de distância. Então, se você subir e for marcando lá, né, com uma fita, 18 quilômetros, quando você passar para o quilômetro 19, você vai estar mudando de camada de atmosfera. Então, até 18 quilômetros, a gente encontra a troposfera. O que a gente tem nessa camada? Vamos acompanhar aqui na leitura. Ó. Troposfera tem uma temperatura que varia de 40 graus até abaixo de zero. Então, dependendo de onde você está nessa região, você pode estar muito quente. Por exemplo, se você está lá na praia do Rio de Janeiro, um verão bem forte, normalmente não faz 40 graus ali na praia, porque a partir do momento que a gente saiu do solo, já é atmosfera. Aqui onde eu tô, ó, essa região que eu tô passando a mão é a atmosfera. Então você tá ali na praia no verão, pode fazer 40 graus, não pode? Mas se você subir no alto de uma montanha em julho, né, seja lá no Chile, onde neva, por exemplo, pode estar fazendo menos 2 graus na temperatura do ar, não pode? Então, as temperaturas variam bastante, de 40 até abaixo de zero. É uma camada que ocorre chuva, trovão, furacão. A troposfera tem vapor de água, oxigênio, gás carbônico e outros elementos, poeira, gás poluente. Então, tudo que a gente está muito familiarizado está acontecendo aqui, ó, porque sim, está muito perto da gente. Então, tudo isso que a gente vê, né, que a gente sente no ar, ele está nessa camada, troposfera. Então, ela é uma camada muito importante para a nossa vida. Tudo o que acontece está nessa região. Tudo isso que a gente acabou de ler aqui. É a única camada adequada para os seres vivos respirarem normalmente, pois à medida que nos distanciamos da superfície, o ar se torna mais rarefeito. O que é rarefeito? Está escrito aí entre parênteses. As moléculas de ar ficam afastadas umas das outras e é muito difícil respirar, né? Então, essa é a região que tem vida, gente. Tem todas as formas, a maioria, né, das formas de vida está aqui. Talvez a gente encontre esses vírus aí que existem, né, bactérias que conseguem se propagar no ar. Não tenho certeza, mas pode ser que exista alguma que consiga sobreviver em outra área aqui acima de 18 quilômetros da nossa atmosfera. Mas então, aqui na troposfera é onde está toda a vida, é onde acontece tudo que a gente está familiarizado. Chuva, trovão, raio, furacão, né? E se você reparar no desenho, a gente vê aqui, ó, desenhado na página, aviões comerciais. Então, esses voos que a gente faz para qualquer região, ele não ultrapassa 18 quilômetros de distância da Terra, tá? Porque acima disso, os aviões comerciais não precisam de estar. Não sei se eles têm eles aguentam, mas eu sei que a gente está vendo aqui que a linha deles de trafegar é nessa região.
Ah, então, ó, na primeira camadinha é onde acontece tudo. Então, o que tem para depois, né, professora? Agora a gente vai ver. Então, ó, se a gente chegar no quilômetro 19, subindo aí para a nossa atmosfera, a gente vai chegar na nossa outra camada. Qual que é? Estratosfera. Então, na estratosfera, a gente vai ter quase não existe oxigênio, é muito frio, é encontrado o gás ozônio, lembra lá da camada de ozônio? Aqui onde ela tá, ó. Depois da nossa troposfera, que é a camada de ozônio, que forma o gás ozônio, que forma a camada de ozônio, responsável por proteger a Terra da grande parte dos raios solares. Então, quando o raio ultrapassa, então a gente já percebe que o raio solar consegue ultrapassar a exo, a termo, a meso, chega aqui na estratosfera, ele já perdeu bastante a força dele, né, que ele teve que ultrapassar todas essas camadas, e aí aqui essa estratosfera consegue reter um pouco desse raio. Não todo, senão a gente morreria congelado, mas uma boa quantidade, pra gente também não morrer queimado, né? Então, nessa região aqui tem a camada de ozônio, que agora, como eu comentei com vocês no último vídeo, ela tá deixando de ter os buracos, né? Era como se aqui, ó, falhasse, porque a emissão dos gases que estavam sendo liberados aqui da troposfera estava furando essa camada de proteção nossa. E ela acontece aqui na estratosfera, que vai de 18 até 50 quilômetros. Se a gente chegar em 51 quilômetros, para onde que a gente está indo? Próxima camada, mesosfera. Então vamos ver o que acontece na mesosfera. Sua temperatura é muito baixa, que aqui já estava frio, né? Então tá só esfriando. Olha que a gente está chegando próximo do Sol, mas está esfriando. Vamos entender por quê. Porque não há nuvem para absorver a energia solar. Então, tá vendo? Não adianta você tá chegando próximo do Sol se você não tem outras coisas que podem aquecer, né? O calor, ele precisa de matéria para ele se propagar. Então, se não tem ali, por isso que nos filmes, às vezes, eles falam que as pessoas não sobrevivem fora dos trajes, porque além de não ter o oxigênio, da pressão que pode provocar no seu corpo, a temperatura é muito baixa, né? Então, na mesosfera, a temperatura é muito baixa e nessa camada que os meteoros se incendeiam. Então, aqui, ó, tem meteoro que consegue chegar até nessa região. Olha como a gente ainda está muito abaixo. Então, a gente ainda tem duas camadas aqui nos protegendo, né? Mas aqui na mesosfera é onde é o máximo que ele consegue chegar. Normalmente, quando chega aqui, ele começa a ser desintegrado, né? Parte em vários pedaços, ou às vezes nem chega nenhuma parte para cá, não. E eu esqueci de comentar que aqui na estratosfera, ó, como a gente viu que aqui tem avião comercial, aqui tem aqueles aviões a jato, né, que militares às vezes utilizam. Então, esses aviões que são muito mais equipados e preparados, eles conseguem chegar nessa camada. Os comerciais provavelmente não. Né? Eles colocaram que aqui é onde eles mais utilizam, mas eu acho que não conseguem nem chegar aqui em cima, nem se eles quisessem, por causa do material que é feito. Então, gente, aqui na mesosfera, ó, vai de 50 até 80 quilômetros. Então, se eu chegar no quilômetro 81, se eu continuo subindo, eu vou para a penúltima camada. Essa camada chama termosfera. Ela vai de 80 até 600 quilômetros. Então, essa camada é muito espessa. Repara que aqui a gente estava andando o quê? De 20 em 20 quilômetros, mais ou menos, 30, né? Aqui a gente pulou do 80 para os 600. Então, a gente caminhou aqui mais de 500 quilômetros. 520 quilômetros é só de termosfera. E lembra que a gente tem mais ou menos 1000 quilômetros ainda considerada atmosfera, né? Então, de toda a atmosfera, a maior parte está aqui, ó, na termosfera, que é uma das camadas mais distantes da gente. Não é a última, mas é a penúltima. Vamos ver o que a gente encontra nela, ó. Nessa camada, a radiação ultravioleta do Sol é intensa. Então, tá vendo? O Sol bate muito aqui. E é um pouco mais alta do que nas demais camadas. É um pouco mais alta que nas demais camadas. É na atmosfera que ocorrem, é na termosfera, desculpa, que ocorrem as propagações de ondas de rádio. Então, na comunicação, quando a gente envia, né, ondas de rádio, elas passam por aqui. Então, lá nos satélites também, quando enviam ondas de rádio de comunicação, elas também passam por aqui. E o que a gente viu aí desenhado? Que a gente tem ônibus espacial. O que são os ônibus espaciais? Aquelas naves que a gente viu, né? Então, elas estão aqui quando elas estão indo
pro nosso universo lá para estudar alguma coisa, normalmente elas param nessa região aqui, ó, da termosfera. Porque aqui possivelmente é uma altura já considerável para eles, que dá para entender o nosso planeta, estudar de lá as regiões, né? Enfim, na termosfera a gente encontra muito ônibus espacial. Beber uma aguinha. Seguindo aí. Por último, se a gente ultrapassar então 600 quilômetros de distância, quem que a gente vai chegar? Na nossa última camada de atmosfera. E depois disso, professor, o que a gente tem? A gente não classifica mais as outras camadas, né? A gente vai ter o universo e o que a gente encontrar nele. Então, de camada de atmosfera que influencia no nosso planeta, a gente vai chegar só até aqui. Porque, olha só, essa exosfera ela vai de 600 até 10 mil quilômetros. Então, a gente vai parar bem antes. Ó. Quando a gente chegar mais ou menos em 1000 quilômetros, que é só 1/10 de toda essa exosfera, a gente já não tem mais influência de nada aqui no nosso planeta. Né? Não tem nada que acontece que vai influenciar diretamente a gente com as camadas de gás. E a exosfera vai continuar existindo para lá, até chegar em 10 mil. A gente vai parar em 1000. Então, de 600 até 10 mil ainda é exosfera, mas a gente só vai caminhar até o 1000. Depois disso, não influencia pra gente mais. E aí, o que a gente encontra lá? Olha aí. Uma camada da atmosfera, última camada da atmosfera terrestre, é considerado o limite entre a Terra e o espaço, tá vendo? Então, quando a gente atingir 1000 quilômetros, a gente para de dizer que tem alguma influência na Terra, que é a atmosfera. A gente já chama de espaço, de universo. E nela estão localizados diversos satélites artificiais, né, que a gente constrói e envia, e os telescópios espaciais também. E depois, professora, depois a gente pode encontrar mais meteoro, depois tem a Lua, né, que está a mais de 10 mil quilômetros de distância. Depois a gente tem os outros planetas, a gente tem outras estrelas, outras galáxias, que a gente viu, né, no primeiro capítulo, e todo o universo que a gente não sabe o que mais que a gente tem nele. A gente conhece uma parte muito pequena. Então, sobre a nossa atmosfera, a gente tem isso daqui, ó. A gente tem essas 5 camadas, sendo que a primeira é a que a gente mais conhece, porque está mais próxima da gente, a gente sente, a gente vive o que acontece nessa camada. E as demais também influenciam de alguma forma aqui no nosso planeta, mas com menor intensidade, né? Então, a gente, só relembrando, estratosfera é onde a gente encontra aviões a jato, né? E a camada de gás, a camada de gás ozônio. Na mesosfera, temperaturas bem mais baixas, né? Na termosfera, os ônibus espaciais. E na exosfera, já é a nossa última camada, que depois vai se tornar o espaço, o universo, e a gente não vai ter influência mais. Então, um pedido. Depois de desenhar as camadas aqui, escreve pelo menos uma característica dela aqui para você conseguir lembrar o que essa camada tem para mim. Então, termosfera é a camada que tem vida, né, do planeta. Estratosfera é a camada que a gente encontra aviões a jato. Mesosfera e a camada de ozônio. Mesosfera é uma região muito fria, onde os raios solares incidem com mais força. Termosfera é onde os ônibus espaciais se encontram. Exosfera é a última camada e após ela a gente já tem o espaço e o universo. Coloca assim uma frase, uma palavrinha, tá? Para você poder lembrar de cada uma delas. E por que eu escrevi essa palavra em vermelho? Prometo que tá no final, tá, gente? Pra gente poder lembrar da ordem dessas camadas aqui. Eu vou ensinar uma dica que eu ensinei para os alunos do 6º ano do ano passado e eles aprenderam e eles gostaram da dica. Olha só. Professor, os nomes são muito parecidos, né? Tudo termina em esfera, lembra? Porque é uma camada. Então, eu tenho tropo, estrato, meso, termo e exo. O restante é tudo igual a palavra, ó. Esfera, 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 esfera. Ok? Como que eu vou fazer para lembrar qual que é a mais próxima da Terra, qual que é a mais distante? E aí? Olha as dicas. Troposfera. Tropo parece com o quê? Tropo, topo. Tropo, topo, não parece? Se a gente tirar aqui o R, ó, topo.
Então, o topo não é o teto, não é a parte mais de cima aqui que a gente tem? Então, você vai pensar em relação a você. A troposfera é a primeira, é a do topo aqui, ó. A que tá bem acima de você. Então, troposfera vai ser a primeira camada que você vai escrever. Então, ó, tropo, primeira, ok. Primeira perto da gente. A gente tá indo do planeta pra lá, tá? Não pensa que a primeira é essa daqui, não. A primeira é perto de você. Tropo. Ah, beleza. E para lembrar os outros? Olha só, vamos lá para a última. Exosfera. A gente já falou muito sobre esse comecinho de palavra aqui. O que exo lembra? Exo é exterior, né? É uma parte de fora. Lembra lá das rochas magmáticas intrusivas e extrusivas? Esse ex aqui vem mostrar pra gente algo externo, algo fora. Então, exosfera é a última camada, a camada mais externa, a camada mais por fora de todas as camadas. Então, você já guardou alguma coisa para lembrar do tropo e para lembrar do exo. São 5. Você já lembrou a primeira e a última. Agora, você tem que saber a ordem aqui, ó, das 3 que estão no meio. Vamos lá, tem mais dica para lembrar. Por que eu escrevi de vermelho? Porque, ó, mesosfera. Meso, tá lembrando o quê? Meso, meio, não é? Metade. Olha só, mesosfera, se a gente tirasse aqui o S e pusesse o I, ia ser meiosfera. Mas não escreve errado não, hein? É mesosfera. Então, isso aqui lembra o que pra gente? Metade. Olha só, 2 camadas para baixo, 2 camadas para cima. Então, a mesosfera é a minha terceira camada. Ela divide exatamente 2 e 2. Mesosfera. Então, você já sabe qual que é a primeira. Você sabe qual que é a primeira. Você sabe, assim, né? Qual que é a primeira, qual que é a última e qual que é a do meio. Então, você já conseguiu garantir metade aí dos nomes. Meso de meio, exo de fora, tropo de topo, de início. Ih, professor, e agora? Então eu vou esquecer na hora de escrever termo e extrato, eu vou confundir. Não, não vai. A dica é, e ó, tô lembrando aqui da Maria, das meninas que já assistiu essa aula minha, né, e esteve comigo, que eu aposto que vocês vão lembrar dessa dica que eu dei no ano passado. Extrato e termo. Qual que é a dica? Eu vou até circular aqui, ó. Não tem mais a ver com o nome, tem a ver com a letrinha, ó. Termoestrato. Uma diquinha simples, hein, pra gente lembrar. Estratosfera começa com E, não é? Termosfera começa com T. Se você estiver colocando na ordem, então qual que vem primeiro, qual que vem segundo, qual que vem terceiro, qual que vem quarto, qual que vem quinto. A gente já viu a primeira e a quinta, a gente já viu a do meio. Então, qual seria a segunda? Olha aqui. Essa palavra não começa com a letra E e essa palavra não começa com a letra T? Qual letra vem primeiro no alfabeto? O E ou o T? É o E, não é? Então, estratosfera vai vir primeiro. Então, quando você estiver montando aí você for anotar isso daqui, tenta fazer sem olhar no vídeo. Dá um pause, não olha para o vídeo e tenta montar no seu caderno lembrando dessas dicas. Eu tenho certeza que você vai escrever as palavras na ordem certinha e vai lembrar de cada camada. E vem primeiro, então a palavra estratosfera vai vir antes da palavra termosfera. No alfabeto o T não está depois do E? Então termosfera vem depois. Boas dicas, não foi? Então a gente já lembrou de tropo, que é o topo, exo, que é fora, é o último, meso, que é meio, tá aqui no meio, e aí as últimas que sobraram, uma começa com E, uma começa com T. Aqui começa com E, a letra E vem primeiro no alfabeto, eu vou pôr ela primeiro aqui na minha camada. A letra T vem depois, eu vou pôr ela depois. Então, estratosfera e termosfera. Beleza? Dá pra lembrar, dá pra fazer, não pode esquecer dessas camadas e principalmente, o que a gente não pode esquecer? Uma característica de cada uma delas. Beleza? Anota aí essa eu não escrevi para vocês, cada um vai pensar, vai ler aí do quadradinho da página 49 e anotar algo importante que você vai bater o olho quando você estiver falando de uma camada e vai saber o que acontece nela. Põe uma para cada aí. Beleza, gente? Então nós encerramos e com isso a gente concluiu toda a nossa unidade, o nosso volume 1 do livro. Eu sei que esses vídeos ficaram um pouco maiores, me desculpem,
mas a gente teve que tentar condensar as atividades, né, as matérias, para a gente vencer essa unidade 1 o mais breve possível, para a gente conseguir acompanhar o SPE com você. E aí vocês também terem um paralelo com os vídeos deles, para não ficar a gente falando uma coisa e eles falando outra que está bem à frente. Até porque nos testes, vocês vão estar sendo testados de acordo com... São eles que montam esses testes, né? O SPE com você, não somos nós, não sou eu que faço as questões. Então, a gente tem que estar andando junto para que aquilo que eu expliquei caia lá no teste, né? Senão, eles vão cobrar coisas que eles estão explicando que a gente ainda não viu. Então, por isso que eu tive que fazer vídeos um pouquinho maior para conseguir falar tudo dentro do mesmo dia. Mas eu prometo que semana que vem vai ser mais light, a gente vai mais tranquilo nos vídeos, vou fazer vídeos menores, que eu sei que assistir vídeo muito grande cansa. Mas faz um esforço essa semana, tá? Na quinta-feira não teve que ver vídeo, né? Era só fazer atividade, então vocês viram um vídeo quarta e um vídeo hoje, sexta-feira, mas acabou. E aí agora você pode fazer o seu teste, depois de ter assistido as aulas, e eu espero que vocês consigam ir bem. Não deixem de fazer, gente, por favor, avisem os colegas, façam mesmo o teste. Normalmente vocês têm o fim de semana todo para fazer. Então, se na sexta-feira você cansou muito, pode fazer no sábado ou no domingo, ou até na segunda, né? Que eles estão dando o prazo aí de uns 3 dias para fazer o teste. E semana que vem a gente volta com a unidade 2 do nosso livro, volume 2, né? Com novos assuntos. Não deixem de fazer o restante das atividades do roteiro. Depois dessa videoaula, tem algumas atividadezinhas lá para serem feitas, são poucas. Da página 50, né, que só virar a página aí tem as atividades, e no livro de atividades tem uma paginazinha só de atividade lá, e uma é um caça-palavra, então é bem legal de fazer. Não esqueçam de fazer tudo, de cumprir aí as atividades de vocês. Um beijo, bom final de semana, que vocês possam também aproveitar, descansar, brincar em casa bastante, em casa, hein? E a gente possa se ver novamente lá na escola. Até mais, pessoal!